Nesse vídeo eu quero conversar com você que fez a primeira fase do exame de ordem, porém, infelizmente, ficou reprovado pela falta de algumas questões. Eu sinto muito por isso, mas nesse vídeo eu quero te explicar como que você consegue anular algumas questões na via judicial e assim atingir a média de 40 pontos e fazer a segunda fase da prova da OAB. Meu nome é Arnaldo, sou advogado especialista em certames públicos. Bom, vamos lá. Primeiramente eu quero dizer que se você não foi aprovado, eu sinto muito. Mas quero dizer uma coisa, que quando eu estava estudando para a prova da OAB, eu tinha muito esse sentimento de que eu tenho que ser aprovado de primeira, eu preciso ser aprovado de primeira, é uma questão de honra. Mas eu quero dizer para vocês, pessoal, isso não é relevante. Tá? O importante é tu conseguir realmente ter a sua carteirinha da OAB, ser aprovado na primeira e na segunda fase, independentemente se vai ser de primeira, se vai ser de segunda. Não sinta vergonha por conta disso, tá? Porque depois que você conseguir ser aprovado, você vai ver que você pode ser muito melhor que outros advogados que foram aprovados de primeira na prova da OAB, certo? Então, dito isso, quero dizer para você não desistir e saiba que você pode sim ser um excelente advogado ou advogada, tá? Vamos lá. Se você ficou por uma, duas, até três questões na prova da OAB, o que eu vou dizer? Primeira coisa, tá? Saiu o gabarito preliminar. Você vai entrar lá no site daqueles cursinhos. Vai entrar no site, não vou dizer aqui o nome deles, mas, enfim, você vai entrar no site dos cursinhos e vai verificar o que os professores estão falando a respeito das questões passivas de anulação, tá? Você vai entrar, você vai pegar aquelas questões que eles estão falando, você vai elaborar uma argumentação e vai protocolar o seu recurso. Se for aceito, sucesso. Se não for aceito, tá? Se não for aceito, você vai conversar com um advogado especialista em ações envolvendo concursos públicos, precisa ser especialista, tá? A fim de que ele faça uma análise para verificar se essas questões também são passíveis de anulação na via judicial. Porque uma coisa é a questão ser passível de anulação na via administrativa. Outra coisa é a questão ser passível de anulação na via judicial, tá? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? O advogado ele precisa fazer essa análise prévia, tá? Não façam, eu vou fazer a ação judicial, vou entregar para algum advogado e pedir para ele protocolar. Não façam isso, tá? Contratem um advogado da confiança de vocês, que seja especialista em ações envolvendo concursos públicos para que ele lhe auxilie, tá? O que eu vou dizer? O tema 485 do Supremo Tribunal Federal, ele delimita a atuação do Poder Judiciário frente às ações envolvendo concursos públicos, principalmente das provas objetivas, tá? O que ele fala? O Poder Judiciário não pode intervir em provas objetivas de concursos públicos, vírgula, salvo flagrante ilegalidade. E o que é flagrante ilegalidade na visão lá do Supremo Tribunal Federal? Na visão do Supremo Tribunal Federal, flagrante ilegalidade é cobrança de conteúdo não previsto no edital ou presença de erro grosseiro na questão, tá? Cobrança de conteúdo não previsto no edital, pessoal, já vou dizer para vocês que na prova da OAB isso não existe, tá? Por quê? Porque ela coloca lá o edital tudo, infinito, né? Coloca tudo mesmo. Então, dificilmente tu vai conseguir anular uma questão com base nessa alternativa, tá? O que dá para anular é com base em erro grosseiro. O que é um erro grosseiro, Arnaldo? Dois gabaritos corretos, ausência de gabarito correto, presença de erro enunciado da questão. A questão é, você precisa fazer uma análise para verificar se a questão realmente apresenta um erro e não envolve mérito do ato administrativo. Mérito do ato administrativo é aquilo que a banca, que a administração pública pode deliberar. Ela pode escolher o entendimento doutrinário. Ela pode escolher algo que seja de acordo com a conveniência e oportunidade dela. Agora, se está na lei e ela desrespeitou a lei, ela não pode alegar que isso é mérito. Não, isso aí é mérito porque eu não quis cobrar essa lei. Ué, como assim? Essa lei aqui estava cobrada na questão, o artigo da lei fala isso, fala aquilo, tu falou que não, está errado. Isso não é mérito. Entendeu? Então, erro grosseiro não pode invadir o mérito do ato administrativo. O mérito do ato administrativo que é
quando a banca ela pode deliberar. Ah, ela escolheu um entendimento doutrinário, ela justificou, tal, tudo mais. Não pode ir contra a lei, não pode ir contra a jurisprudência e tudo mais, tá? Se a gente constatar que tem erro grosseiro, dá sim para fazer ação judicial, tá, pessoal? Conselho: se você contratar um advogado para fazer ação judicial, contrate. Antes mesmo de ele começar a fazer a petição inicial, você já começa a estudar para a segunda fase da OAB, tá? Isso é muito importante mesmo. Por quê? Porque é o seguinte, se você ganhar uma liminar lá na frente, perto da prova, e você não estiver preparado, de nada vai adiantar você ter gastado seu dinheiro com ação judicial. Então, contrata o advogado e já parte para estudar. Se der tudo errado, você não vai perder seu estudo. O estudo a gente nunca perde, a gente acumula, principalmente se são em curtos períodos, tá? Porque se tu estudar hoje, daqui a 1 ano e meio, tu vai esquecer tudo. Mas se tu estudar de forma periódica, tu vai acumulando conhecimento, acumulando e tu não vai esquecer, tá? Então, pode ter certeza disso que o teu estudo não vai ser perdido, tá? Vai ser pedido uma liminar. Se der tudo certo, você vai fazer a segunda fase da OAB. Se der errado, pode ser feito um agravo de instrumento, tá? O agravo de instrumento para informar o juiz que as questões são passíveis, o desembargador, no caso, que as questões são passíveis de anulação, tá? Se der tudo certo, você também vai fazer a segunda fase da OAB. Se der errado e passar a data da fase, esquece. Aí esquece, pode abandonar a ação judicial, pode pedir desistência, tudo por quê? Porque não vai ter a remarcação de uma prova da OAB exclusivamente para ti. Tem que ser igual para todo mundo. Então, antes daquela data, você precisa fazer a ação judicial e ter a liminar para ser cumprida dentro daquela data. Passou? Esquece, tá? Então, por isso que é importante fazer com urgência. E às vezes, pessoal, é uma, duas questões que você sabe, conversa com o advogado, verifica realmente a flagrante legalidade dela e você pede a anulação dela, tá? Então, o que eu vou dizer? Se você ficou por poucas questões, contrate um advogado, converse com ele, porque às vezes vale muito a pena você ingressar com ação judicial para fazer a segunda fase do OAB e se tornar advogado. Não precisar fazer novamente o exame, depois outro, depois outro. Eu espero que eu realmente tenha esclarecido essa questão. Vou pedir que você se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo, porque isso me apoia demais. E o único apoio que eu recebo de vocês é um comentário, fazendo uma crítica, elogiando também, curtindo e se inscrevendo aqui no nosso canal, certo? Muito obrigado.